Sejam bem-vindos ao audiobook Os Mistérios da Floresta, ditado pelo espírito de Pai João de Aruanda, psicografado por mim, Mari. Adentrando a mata repleta de galhos, folhagens, a equipe responsável por abrir caminho andava à frente. Após isto, os doentes e os que estavam em condições de carregar os seus irmãos passavam pelo caminho aberto. Em seguida, a equipe encarregada de camuflar a trilha e as pegadas apagavam os rastros atrás da tribo que andava firme, com esperança em seus corações de encontrar um novo lar, onde poderiam viver em paz. Nada foi combinado anteriormente sobre cada função, mas todos se conectavam e cada um exercia sua função voluntariamente, realizando sua parte. Estranhamente lindo a cooperação mútua entre todos daquela tribo. A união era evidente. Chegaram ao refúgio, finalmente, todos em união descarregaram seus pertences, que não passavam de remédios naturais, os quais Nainá, instruída por seu curandeiro Nikan, havia preparado para continuar o tratamento dos seus irmãos feridos. Algumas macas feitas com elementos oriundos da própria floresta, coletados por equipes de índios daquela tribo e confeccionados para o transporte. Alguns animais mortos, o qual caçaram os mesmos homens que apagavam os rastros da trilha que a tribo abria. Enquanto alguns trabalhavam para cobrir os rastros, outros caçaram, para que quando chegassem, pudessem se alimentar e reforçar a saúde dos que estavam feridos. Ao chegarem, as mulheres que estavam em condições físicas apropriadas prepararam a comida. Não acenderam fogueira, então a preparação dos alimentos se realizou com a ajuda de plantas e ervas. Comeram. Nainá ajudou o curandeiro a alimentar os feridos que podiam comer. Os outros foram alimentados apenas com águas e preparo de remédios com plantas medicinais, plantas curandeiras. Nikan as chamava assim. Portanto, toda a tribo aprendeu através dos conhecimentos de seu curandeiro a chamá-las assim também. Aprenderam a reverência de cada planta, folha ou raiz que servia de remédio para a cura. Reverenciavam todas. Enquanto todos se alimentavam, o Akan tratou de assegurar que todos estavam seguros. Inspecionou as redondezas novamente, pois a equipe que apagou os rastros da tribo havia realizado uma busca nas redondezas. E no caminho que ficou para trás, o qual percorreram até a chegada do refúgio, claramente o Akan era o novo pajé da tribo. Todos aguardavam suas instruções para que pudesse agir em prol da segurança da tribo. Já era quase noite, podiam ouvir o último canto dos pássaros que antecedia o anoitecer. Podiam ouvir os passos dos animais noturnos saindo de suas tocas para se alimentarem. As folhas pareciam descansar. As árvores rangiam como se estivessem começando os preparativos para a noite
de descanso. O vento era mais leve, uma brisa suave, com perfume das flores noturnas, abrochavam no ar. Um perfume característico da noite. Noite fresca, leve, aconchegava toda a tribo. Feridos e não feridos adormeceram com o abraço e a proteção da floresta que os cuidava naquela noite, após dias de caminhada rumo a um novo lar seguro. A floresta parecia ter vida e entender que todos os irmãos daquela tribo necessitavam de descanso e cuidados. Podia ver-se as folhas caindo sob seus corpos dormentes, os cobrindo com seu manto de saúde e vitalidade. Que visão linda Nicã acabara de ter, vendo a floresta cuidando dos seus. Ele era o único que passava as noites em comunicação com os espíritos da floresta e também o único que se deleitava ao ver a floresta viva durante a noite. Se Nicã contasse o que via, o que acontecia durante as noites em que passava acordado em conexão com os espíritos da floresta, não teria tempo suficiente em toda a sua vida para contar aos seus irmãos as maravilhas que aprendia sobre a natureza e o poder da floresta. Nicã quase nunca dormia e sempre acordava revitalizado. Nenhum de seus irmãos percebia que ele passava as noites aprendendo sobre os poderes naturais das plantas e a vida da floresta. Muitos diziam que Nicã ouvia a floresta. Havia um boato de muitos anos, desde o seu nascimento, de que ele era um espírito da terra, reencarnado em forma humana e que vivia para curar e aprender os segredos imaculados da natureza, que o espírito da vida havia lhe permitido que retornasse à vida para que ele passasse a sabedoria ancestral esquecida de volta à tribo. Os índios daquela tribo acreditavam que, de tempos em tempos, a natureza lhes presenteava com avatares sábios, enviados pelos espíritos honrosos da selva, para orientar e curar os habitantes da natureza. Acreditavam que os espíritos enviaram Nicã para lhes trazer a honra, a conexão e o respeito à Mãe Terra para eles. Acreditavam que os espíritos da terra, fogo, ar e água faziam do corpo de Nicã sua moradia e usavam dele para compartilhar de seus conhecimentos. Os curandeiros eram muito respeitados na tribo desde sempre. Essas lendas eram passadas de geração em geração e ninguém sabia ao certo de onde viera esta história. Apenas acreditavam que isso era possível. Uma dádiva para aqueles que respeitassem a força da natureza. Se houvesse algum desrespeito, eles acreditavam que teriam consequências fatais, pois o desrespeito aos espíritos que regiam o equilíbrio da floresta representava a desconexão com a vida e o ciclo natural. Nicã
Presenciou o amanhecer, viu os primeiros raios do Rei Sol aparecer e esquentar a manhã que surgia. Agradeceu por estar bem, pediu forças para cuidar dos feridos e orientações para cumprir o seu legado por toda a sua vida. Sabendo que após a sua morte teria uma ocupação como regente de cura a todos que se abrissem aos seus ensinamentos, por eras à frente, Nikan sempre teve um senso muito equilibrado de responsabilidade. Sabia o seu lugar e humildemente atendia a quem o procurasse. Só não imaginava que faria isto após a sua partida do mundo material. Estava grato, sentia-se feliz ao retornar para as atividades como curandeiro da tribo. Realizava o seu trabalho com muito esmero, se alegrava a cada minuto do seu dia, agradecia por cada aprendizado, cada planta que colhia era uma dádiva para os seus olhos. Ele entendia o poder da Mãe Natureza e sua benevolência. Os primeiros feridos estavam a acordar, alguns com dores insuportáveis, mas aquele povo era forte. Tinha a muralha de seus ancestrais em seu DNA. Ao menos reclamavam de dor, seus corpos transpirando excessivamente pela dor e febre causadas pelas feridas graves, mas em suas faces via-se nitidamente uma força e paz ao mesmo tempo. Povo feliz, povo que entendia o significado do respeito e conexão à natureza. A morte não os assustava, mas sim a desconexão e o desrespeito à natureza sagrada, de onde vinha seu alimento, sua cura, sua água, sua sobrevivência, seu aprendizado, sua força para vencer até mesmo as doenças. E se porventura sua hora chegasse próxima da morte, os índios daquela tribo sentiam-se felizes em viver uma vida de respeito ao ambiente em que habitaram. Sentiam-se em paz para partir, sabendo que continuarão abençoando seu povo, mas de outro plano, o espiritual. Em meio à natureza, tinham a crença que retornariam de onde vieram, da terra, da água que faz crescer as plantas, e das plantas e dos frutos que, ao caírem novamente na terra, mesmo em seu fim, têm a função de fertilizar a mesma terra de onde vieram, para que outra planta nasça e sirva de alimento e cura para todos que vivem na floresta, findando e recomeçando um ciclo eterno de saúde, vida e morte, nascimento, crescimento e respeito mútuo. Era a lei da tribo, respeito mútuo e o ciclo natural das coisas. Aceitavam a morte com naturalidade, mas tinham muita força para tentar sobreviver até o último momento em respeito à força da floresta. Expressavam essa mesma garra ao lutarem por suas vidas até o fim. E quando é chegado o fim, partiam sem demora, alegres por ter a chance de retornar ao ciclo natural, agora em espírito servindo de alimento físico e espiritual para a floresta que os nutriu por
todo o tempo em que estiveram vivos e puderam desfrutar de toda a beleza e abundância da Mãe Terra. E ao partirem, sentiam presenteando de volta a natureza com seus restos mortais enterrados de volta à Terra, nutrindo a Mãe Terra assim como ela os nutriu por toda a sua vida. A natureza sempre teve duas forças, a vida e a morte, a cura e o veneno. Qual elemento você usa em sua vida? O Akã pediu a Nainá que realizasse outra cerimônia para pedir orientação e bênçãos dos ancestrais, com a finalidade de decidirem finalmente que rumo tomariam. A partir daquele momento, a tribo se encontrava acuada, vivendo no refúgio improvisado. O Akã, em sua sabedoria, entendia que não poderiam viver assim por muito tempo, que era questão de tempo para que tomassem a decisão de reaver as suas terras, enfrentar os seus agressores ou escolher outro local para viverem, na esperança de que seus agressores não atacariam novamente. Ele precisava decidir entre viver com medo ou enfrentar um confronto que certamente dizimaria uma grande parte do seu povo, se não todos. Era uma decisão difícil a ser tomada, e ele acreditava na orientação vinda da ancestralidade, pois os seus ancestrais passaram por muitas situações e tinham a experiência e a sabedoria para lhes aconselhar. Estava nas mãos de Uacã e Nainá a escolha entre a vida, o contra-ataque e a morte. Nainá, atendendo ao pedido de seu amado, sua alma gêmea, seu coração ainda batia em tom desenfreado quando se aproximava de Uacã, mas ela sabia que isto ficaria para outro momento. Acabaram de se comprometer um com o outro, mas a situação os impedia de se aproximarem e viver o seu amor desprendidamente. Nainá não entendia que já estavam vivendo desta forma, mas com o tempo ela entenderia este fato e o propósito de estarem juntos e vivendo esta terrível situação. Nainá já havia visto na cerimônia anterior o local para onde estavam destinados a viver, mas não sabia ao certo que decisão os levaria para o local seguro. Por isto, não comentou com ninguém sobre o que vira. Resolveu então começar os preparativos para a cerimônia de aconselhamento dos ancestrais. Era uma forma de ela acessar as respostas de que precisava para orientar o Akã e a tribo para a melhor escolha. Pediu a Nicã que a orientasse sobre as ervas que deveria colher, sobre a defumação e como deveria proceder nessa cerimônia, pois era uma cerimônia decisiva em suas vidas, e não somente para eles, mas para toda a tribo. Estas foram suas palavras ao pedir ajuda a Nicã, o curandeiro sábio da tribo. Nada ela sabia sobre o retorno à vida de Nicã. Nainá desconfiava que ele sabia de algo que ela não sabia e que sua volta à vida repentina tinha uma explicação. Mas respeitou o silêncio de Nicã, pois ela também optou em silenciar o que havia presenciado na última cerimônia, para poupar a tribo de preocupações e decisões antecipadas, pois muito estava em risco e seria uma exposição irrelevante,
pois poderia acarretar uma série de contratempos, e as consequências de qualquer decisão antecipada poderia acarretar morte. Vidas estavam em jogo, e esta era a maior preocupação de Nainá no momento. Nikan, como sempre, solícito, colheu as plantas, raízes para a cerimônia. Deu autorização a Nainá, que era a nova anciã da tribo, para que o fizesse pessoalmente, e assim o fez. Nikan não sabia ao certo, mas entendia que seria uma cerimônia importante para o futuro e sobrevivência da tribo. Passou a manhã colhendo as plantas, trouxe raízes para o preparo das poções, plantas silvestres para o derramamento do preparo durante a cerimônia ao corpo de Nainá. Era comum que durante a cerimônia a anciã recebesse um banho de ervas preparado pelo curandeiro da tribo. Isto lhe permitia a abertura e conexão com a natureza e seus espíritos. Abençoavam e garantiam a conexão da nova anciã aos espíritos ancestrais e os poderes dos espíritos da floresta. Nainá, através deste banho consagrado, teria acesso livre a toda a sabedoria ancestral da floresta, teria acesso livre a toda a sabedoria ancestral da floresta, de todos que ali viveram, de todos que ali morreram, de tudo que vivia sob o chão da floresta desde sua criação até o momento presente. Nikan fez o mesmo para sua antiga anciã, ainda jovem, quando começara a aprender sobre os segredos da natureza e seus elementos curativos e poderes contidos nela. Após o seu nascimento, começara a estudar sobre o poder natural das plantas e da natureza. E então, mais tarde, quando era um jovem adulto, fizera um banho sagrado para sua anciã antiga, a mesma que fora brutalmente assassinada por pessoas desconhecidas. Consagrou a conexão de sua anciã antiga à natureza. A partir deste ato, a anciã mudou muito. Ela passava dias em silêncio se conectando com a floresta, saía para a mata adentro e voltava depois de dias sem comer, sem beber, e ainda assim mantinha uma aparência saudável, melhor do que ao sair. Nikan sabia que sua nova anciã, Nainá, precisaria desta consagração, pois precisaria tomar decisões importantes para beneficiar a tribo. Nikan entendia a responsabilidade que tinha. Sempre passava esses conhecimentos à frente, de forma a quem recebesse esses conhecimentos sagrados e ancestrais poderia de fato ajudar toda uma geração. Nikan nunca se colocou em posição de mestre, pois através do banho sagrado do conhecimento, ele passava à frente os seus ensinamentos, os quais passara uma vida aprendendo de forma desapegada, humilde e responsável. Ele entendia que tinha em suas mãos um conhecimento importante e que devia ser compartilhado integralmente com a pessoa que melhor usaria esses conhecimentos a favor de toda a tribo e as gerações futuras que passariam para as próximas que viriam à frente. Nikan entendia que sabedoria devia ser passada à frente. Este era o propósito de acesso a ensinamentos sagrados, passá-los às próximas gerações, para que pudessem assim viver em harmonia com o espírito sagrado da natureza e que nunca, em hipótese alguma, este conhecimento se perdesse, pois este é o princípio da vida e a harmonia com tudo que é.
Se, em algum ponto, Nikan deixasse de passar tais conhecimentos ancestrais, isto poderia afastar seu povo da conexão com a natureza, provocando um desequilíbrio sem precedentes. Ele tinha plena consciência que conhecimento era emprestado e deveria ser compartilhado para a união eterna entre homens, espírito e natureza. Nikan preparou, além do banho sagrado da sabedoria e conexão com a natureza, uma espécie de defumador para abençoar todos da tribo, para que entre eles houvesse união e prosperidade. Usou ervas nativas da floresta, dentre elas a famosa sálvia, que hoje se popularizou em nossa civilização moderna. Usou folhas de coqueiro e também palha da mesma árvore. Colheu cuidadosamente alguns fungos de outra árvore, extinta nos dias atuais. Preparou tudo e prendeu com cipó raro que havia colhido dias antes do ataque. Nikan apenas guardava ervas quando era intuído pelos espíritos da floresta, mas não gostava de acumular. Entendia que a natureza era cíclica e que tudo o que precisavam estariam à sua disposição. Respeitava o ciclo natural das coisas e, por respeito a este ciclo, não armazenava nada, a não ser que fosse preciso e instruído pela própria voz da floresta. Todos preparados para a nova cerimônia. Nainá já aguardava em seu local, entrava em contato com a natureza em silêncio. Nikan aguardava o início em total concentração. Todos da tribo, sem exceção, mesmo os que ainda em recuperação e não podiam caminhar, estavam em sintonia com a floresta, cada um à sua maneira, da forma que era possível. Ao respirar, sentiam o cheiro úmido da mata, se conectavam com os sons da natureza. Era incrível a conexão nata que obtinham em uma simples respiração. Eles podiam ouvir toda a floresta, os animais, os pássaros, o balanço das folhas, as gotas de orvalho caindo, o vento soprando em seus corpos. Sentiam a brisa leve acariciando suas faces, o sol fortalecendo seus músculos, as gotas de orvalho caindo sobre a terra. Podiam sentir uma gota de orvalho fertilizando a terra. Sentiam todo o ciclo em volta deles, através de uma respiração profunda. Podiam sentir até o núcleo da terra, o magma que antecede a terra onde pisavam, o cheiro das flores, cada aroma, cada sensação, como se estivessem de fato unificados com a floresta. Podiam ouvir a voz da floresta em seus ouvidos e corações. Sentiam o espírito da natureza se materializando em cada parte da mata, inclusive através deles. Na cerimônia, isto era frequente e natural para todos os indígenas que habitavam na floresta. Por este motivo, era impossível a possibilidade de desrespeitarem a mata. O respeito se faz através da empatia e conexão com o próximo, com a natureza, com a floresta. Quando se ouve, sente e faz parte ativamente da floresta, não tem como haver desrespeito, apenas paz, conexão e integração espiritual. Todos, sem exceção, têm essa capacidade de conexão profunda com a terra,
mas ao longo dos anos esquecemos e nos desconectamos. É possível, a qualquer momento, se reconectar com a floresta. Basta ouvi-la com o coração. A inocência e força da floresta estava se manifestando naquela cerimônia, através da fogueira queimando. Ao longo da fogueira, bem ao topo do fogo, era visível as salamandras dando seu sinal de existência e bênção àquele povo. Elas diziam: sigam para leste. As salamandras pareciam fagulhas ao longo da fogueira, posicionadas em conjunto, direcionando-se ao leste. Elas eram de cor laranja ao meio e as suas laterais vermelho escuro, representando o sangue, a vida e a morte. Todos na cerimônia puderam ler claramente a mensagem do elemento fogo se manifestando no ritual. Nainá, por sua vez, obteve confirmação do recado que ouvira da anciã em espírito, que se manifestou sua orientação através da fumaça da fogueira. Ela disse para Nainá que a tribo seguisse para o leste, onde teriam finalmente paz temporária. Mas o que Nainá vira fora o futuro, e não gostara muito das visões que a anciã a mostrara. Era uma visão de décadas e até séculos à frente no futuro. Nainá pôde ter acesso a imagens projetadas em sua tela mental. Essas imagens eram do futuro distante que viria pela frente. Nainá vira que sua tribo seguiria as instruções da anciã e dos espíritos da natureza, que seguiriam ao leste, se instalariam em local apropriado e bem escondido, pois era um local que ficava bem longe do acesso de outras pessoas que porventura chegassem de outra localidade. A floresta era muito grande e este local que Nainá vira era abundante, próspero, terra fértil, mata mais fechada do que onde se encontravam naquele momento. Árvores maiores, com folhas grandes, montanhas, rios de água doce, permeando a terra por onde quer que andassem. Ali seria um local seguro, longe de qualquer perigo. Mas Nainá, após visualizar esta imagem, teve acesso a outras cenas do futuro. Ela pôde ver a tribo envelhecendo, feliz e em paz, sem interferência externa, sem ataques, mas avançou um pouco mais ao futuro e teve uma imagem que a deixou assustada e triste. Ela viu centenas de anos ao futuro, homens brancos chegando, queimando, matando e tirando a terra de seus descendentes futuros. Pôde ver suas netas, bisnetas e tataranetas sendo mortas, escravizadas por centenas de homens brancos que chegavam aos montes com uma espécie de lança metálica e instrumentos que cuspiam fogo, instrumentos parecidos com o que tivera sido usado no ataque de alguns dias atrás, mas esses instrumentos que ela vira no futuro eram mais tecnológicos e menores e tinham um poder de ataque maior, eram letais. Ela viu a sua aldeia sendo derramada de sangue. Viu toda a sua tribo, seus descendentes futuros, no meio do caos, lutando por seu direito de nascença, que era habitar e cuidar da floresta. Ela não conseguia entender o porquê aqueles homens agirem de tal forma. Via os homens brancos com sangue em suas mãos, desrespeitando a floresta, incendiando a mata, para colocar animais nos campos desmatados e inférteis, para alimentarem esses animais. Quando poderiam alimentá-los de forma natural, como sempre fizeram?
Ela não entendia por que estes homens brancos, que ela vira em sua visão, cortarem tantas árvores e não as replantavam. Ela não entendia o porquê de destruir a floresta, pois era óbvio em sua cultura que se você tirasse algo da floresta, você haveria de repor. Pois a floresta é viva e serve os humanos. Se houvesse uma árvore derrubada para utilidades de plantio ou preparos de artefato para caça, em sua cultura era claro que teriam que plantar novas árvores, pois a natureza morreria e não teriam mais onde morar, ou de onde tirar seu alimento. Sua sobrevivência estaria correndo grandes riscos, e a vida para ela e todos os índios da tribo eram fundamental, pois era a vida que gerava vida. A destruição não fazia sentido, pois mataria a vida da floresta e dos seres vivos aos poucos, e acabaria em ruína, acabaria em um lugar seco, árido e sem vida, um local de morte apenas, improdutivo. Nainá, ainda visto uma visão um pouco mais à frente, uma outra época mais no futuro ainda, onde ela pôde ter acesso a visões de um mundo totalmente civilizado por homens brancos, ainda restava alguns de seus descendentes, poucos, mas estavam ali, vivos, sobreviventes. Ela pôde ver também alguns homens brancos empenhados a retomar a cultura da reconexão com a natureza. Alguns poucos homens visitando as tribos que ainda restavam para buscar conhecimento antigo, esquecido. Estes homens vinham não mais para destruir, mas para reconstruir. Ela vira seus descendentes do futuro instruindo esses homens com amor, mais avante no tempo e inocência, e estes homens, ao saírem da floresta, iam para locais onde tinham muito mais homens, e estes se reuniam para tentar salvar o planeta, que corria grande risco de morrer para sempre, tornar-se seco, devastado pela destruição que estes mesmos homens tornaram possível. Nainá pôde visualizar um pouco mais à frente no futuro ainda, outras imagens ainda. Estas imagens que ela acessou eram um pouco melhores. Ela viu uma quantidade muito maior de homens brancos e indígenas juntos lutando, mas não era uma luta como ela entendia, luta física, era uma luta mental, de compartilhamento de ideias entre a população, que agora na visão parecia até maior do que na visão anterior. Essas pessoas, homens brancos e indígenas, viajavam pelos 4 cantos do mundo em busca de levar o conhecimento da cultura indígena, dos povos originários. Muitos povos tinham acesso ao conhecimento ancestral novamente, e a partir disso, eles poderiam escolher o que fazer com a terra. Muitas pessoas brancas cobravam das outras que a destruição parasse. Então Nainá pôde visualizar uma cena que lhe tranquilizou um pouco. Ela pôde ver os homens brancos trabalhando ao lado a lado com indígenas, com a ajuda de alguns artefatos que ela não poderia entender, por se tratar de ser bem diferente. Pareciam tecnológicos demais para que ela pudesse entender, mas ela sabia estes artefatos criados pelos homens brancos, naquela visão de futuro, não destruíam como os que viram anteriormente causando morte. Esses novos instrumentos que ela não pôde identificar pareciam ajudar a reconstruir a floresta, pareciam ajudar de alguma forma na reconstrução da mata. Então Nainá pôde ter esperanças. Estava extremamente preocupada com o que vira, mas preencheu seu coração de uma força gigantesca, pois ela tinha esperança de que sua terra teria salvação. E ela lutaria com todas as suas forças para que isso se tornasse possível um dia. Ela decidiu nesta cerimônia atual, onde teve a confirmação do fogo que os levara para o leste.
que antes de se instalarem em sua nova moradia, contaria o que vira a todos os seus. A seus filhos, que ainda haveria de ter a graça de receber, decidiu que seus filhos receberiam esse conhecimento e passariam aos seus netos, que por vez passariam este conhecimento aos seus futuros descendentes, para que desta forma eles ajudassem no futuro muito distante, há milhares de anos à frente, salvar a floresta da destruição e morte. Ela decidiu, naquele momento, que tornaria isso possível, que ao compartilhar o que vira, de alguma forma lutaria pela vida de todos os povos que viriam habitar a sua terra. Mesmo que muitos a destruíssem, um dia poderiam, através desse conhecimento, se arrepender e poderiam ter a chance de reconectar-se com a vida novamente. Ela pensara que se ao menos um indígena sobrevivesse, haveria esperança de vida no planeta, através do seu conhecimento ancestral.